Olá pessoal, boa noite. Vamos lá para mais uma aula de matemática. Sou o professor Mairo de Souza Martins e hoje na nossa aula vamos falar sobre mínimo múltiplo comum, MMC, que está lá no 7º ano. Na aula anterior nós falamos sobre o máximo divisor comum, o MDC, e na aula de hoje vamos falar sobre o MMC. Bom pessoal, aqui é o primeiro método, o primeiro conceito aqui sobre mínimo múltiplo comum, MMC, né? Dados dois ou mais números naturais não nulos, denomina-se mínimo múltiplo comum desses números o menor de seus múltiplos comuns que seja diferente de zero. Então, a gente vai ver aqui um exemplo para a gente descobrir qual é o menor múltiplo comum. Aqui a gente vai ver qual é o menor múltiplo comum de 3 e 6. Para a gente fazer isso, pessoal, primeiro a gente vai ver quais são os múltiplos de 3 e depois ver quais são os múltiplos de 6. Para que a gente venha ver qual é o menor múltiplo comum de 3 e 6. Aqui vamos primeiro fazer os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? 3 vezes 0 é 0. Só que o zero aqui, pessoal, ele não conta, porque em todos os múltiplos ele vai sempre estar aqui o zero. Então 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 é 15. Então, pessoal, vamos até aqui o 15, tá bom? Mas lembrando que na aula passada também eu falei sobre os múltiplos, né? Quais são os múltiplos? E falei que os múltiplos de um número natural eles são infinitos. Então vamos até o 15 aqui, tá bom? Mas só que os múltiplos de 3 eles são infinitos. Que os múltiplos de 6, pessoal, quais são? 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 3 é 18, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. Então, vamos até o 30, tá bom? Aqui, pessoal, podemos observar que o menor múltiplo comum de 3 e 6 é o 6 aqui. Que tem o 6 aqui, ele é o menor no 3. E também ele é o menor aqui no 6. Então, entre o 3 e o 6, o menor múltiplo comum é 6. Aqui, pessoal, vamos lá. Um número natural n, diferente de zero, é o menor múltiplo de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo. Qual é o número n? Aqui é uma perguntinha básica, usando aquele mesmo método que a gente usou agora. Agora vamos usar novamente aqui nessa nossa pergunta. Primeiro vamos descobrir quais são os múltiplos de 12, depois os múltiplos de 15, depois os múltiplos de 20. E vamos ver qual é o menor múltiplo comum nos três. Primeiro os múltiplos de 12 é o 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 e 108. Até o 108 tá bom, mas são infinitos. Múltiplo de 15 é o 15, o 30, o 45, 60, 75, 90 e o 105. Até o 105 aí tá bom. O múltiplo de 20 são 20, 40, 60, 80, 100, 120. Até o 120 tá bom. Aqui podemos ver, que eu coloquei aqui de vermelho, o 60, que ele é o menor dos múltiplos aqui, dos três, ele é o menor, o comum. Então a nossa resposta aqui, os múltiplos, o menor múltiplo de 12, 15 e 20 comum é o 60. Ele está nos 3 e ele é o menor nos 3. Outra forma de encontrar o mínimo múltiplo comum é fazer a decomposição. Aqui temos outra forma aqui, o segundo método. É o método da decomposição. Aí, simultâneo, considere todos os fatores primos usados nas divisões
dos 3 números dados. Então aqui nós vamos ter 3 números, 12, 15 e 20. Aí nós vamos fazer o que? Decompor esses números para que a gente venha encontrar o menor múltiplo comum desses 3 números. Que vamos fazer a decomposição dos 3. Temos o 12, o 15 e o 20. Qual o menor número primo que a gente pode dividir aqui? O 2. Vamos começar pelo 2. O 2 dá para dividir o 12 e o 20. Só não dá para dividir o 15. 12 dividido para 2 é 6. 15 não dá, a gente repete. 20 dividido para 2 é 10. Ainda dá para continuar dividindo para 2. Então bota o 2 aqui e vamos dividir. 6 dividido para 2 é 3. 15 não dá para dividir para 2, a gente repete. 10 dividido para 2 é 5. Agora não dá para dividir mais para 2 os números aqui. Agora o outro primo é 3. Vamos ver se dá para dividir. Dá para dividir para 3 agora. 3 dividido para 3 é 1. 15 dividido para 3 é 5. E 5 não dá para dividir para 3, a gente repete ele aqui embaixo. Agora só dá para dividir para 5, né, pessoal? Então 5 dividido para 5 é 1. 5 dividido para 5 é 1. Então aqui fizemos a decomposição. E agora vamos multiplicar aqui os nossos fatores. Então o MMC de 12, 15 e 20 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então o menor múltiplo comum de 12, 15 e 20 é 60, pessoal. Então essa era a nossa resposta e esse é o nosso segundo método. Aqui tem a nossa atividade. A primeira questão é calcular o MMC dos números. Que na letra A tem 180 e 84. Letra B tem 12 e 20. Deixa aí essas duas questões para que você possam responder e logo em seguida eu irei vir com as respostas e com a explicação. Na segunda questão fala assim: 2 navios fazem viagem entre 2 portos. O primeiro navio viaja a cada 24 dias e o segundo a cada 30 dias. Se esses navios em determinado dia partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos? Então, pessoal, aqui vocês também vão tentar aí em casa fazer do primeiro método ou do segundo. Não se preocupe com o método que vocês vão usar, só quero ver as respostas e logo em seguida eu vou trazer a resposta. Bom, pessoal, vamos lá para a nossa primeira questão aqui. Espero que todos tenham tentado aí, espero que todos acertem. Aqui vamos calcular o MMC dos números. Na letra A fala 180 e 84. Então, qual é o mínimo múltiplo comum de 180 e 84? Vamos fazer por decomposição aqui. Vamos colocar aqui 180 e 84. Vamos fazer a decomposição desse número. 180 e 84 dá para dividir por 2, né? Que é o primeiro primo dá. 180 dividido por 2 dá 90. E 84 dividido por 2 dá 42. Os dois números ainda dá para dividir por 2. Então vamos lá dividir. 90 dividido por 2 dá 45. 42 dividido por 2 dá 21. Não dá mais para nós dividir por 2. Nenhum dos dois números. Dá por 3, dá. Então vamos dividir por 3. 45 dividido por 3 dá 15. 21 dividido por 3 dá 7. Ainda dá por 3, o 15 dá. Então vamos botar aqui, vai ficar 15 dividido para 3 dá 5. E vamos repetir o 7. Não dá mais por 3, agora só vai dar por 5. 5 dividido para 5 dá 1. Dá 1. E o 7 a gente repete. Só dá para dividir agora por 7. 7 dividido para 7 dá 1. Então, isso aqui foi a nossa decomposição dos números 180 e 84. Agora vamos multiplicar aqui
todos os divisores, para que a gente vai encontrar o MMC de 180 e 84. Vamos colocar aqui 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. A gente multiplica todos os divisores aqui para a gente encontrar o MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 180. 180 vezes 7 dá 1260. Então, o MMC de 180 e 84 é 1260. Aqui é a nossa letra B, pessoal. A gente vai descobrir o MMC dos números 12 e 20. Como é que a gente faz isso aqui? Vamos fazer a decomposição do 12 e o 20. Então, 12 e 20. Então, 12 e 20 dá para dividir por 2, que é o primeiro primo. Então, 12 dividido por 2 dá 6. 20 dividido por 2 dá 10. Então, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Não dá para dividir mais por 2, agora só por 3. 3 dividido para 3 dá 1. 5 dividido para 3 não dá, então a gente vai repetir. Então, agora dá para dividir só para 5. Repete esse 1 aqui. 5 dividido para 5 dá 1. Então, vamos fazer aqui a multiplicação de todos os divisores. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, essa 60 é o mínimo múltiplo comum de 12 e 20. Era isso aí. Bom, pessoal, aqui é a nossa segunda questão. Vamos tentar resolver ela aqui. Espero que todos tenham conseguido. Aqui na segunda fala assim: 2 navios fazem viagem entre 2 portos. O primeiro navio viaja a cada 24 dias e o segundo a cada 30 dias. Se esses navios em determinado dia partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos? Bom, pessoal, para resolver esse problema é necessário encontrar o número que representa o menor múltiplo comum dos números dados. Ou seja, vamos determinar aqui o MMC. O MMC de 24 e 30. Aqui nós vamos fazer pela decomposição. Vamos decompor esse 24 e 30 para a gente encontrar o menor múltiplo comum entre 24 e 30. Fazer aqui a decomposição deles. 24 e o 30. Aqui o 24 e o 30 dão para dividir para 2? Dá, né, pessoal? O 24 dá para dividir, o 30 também. Então, 24 dividido para 2 dá 12. O 30 dividido para 2 dá 15. Ainda um número ainda dá para dividir para 2. O 12 dá para dividir para 2, mas o 15 não dá. Então, a gente vamos dividir aqui o 12. 12 dividido para 2 dá 6. E o 15 a gente repete. Ainda dá para dividir para 2, o 6. Vamos dividir o 6 por 2, dá 3. O 15 a gente repete. Aqui, pessoal, o 3 não dá mais para dividir para 2. Agora vamos dividir para 3, que é o próximo número primo. E o 3 dá para dividir para 3 e o 15 também. Aqui, 3 dividido para 3 dá 1. 15 dividido para 3 dá 5. Agora só dá para dividir para 5, né, pessoal? 5. 5 dividido para 5 dá 1. Aqui a gente coloca 1 e aqui 1. Então aqui chegamos no final da nossa decomposição.
Agora vamos multiplicar todos os números que foram divididos, foi o divisor, para a gente encontrar o menor múltiplo comum. Vamos ver aqui, o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120, pessoal. Então, o menor múltiplo comum de 24 e 30 é igual a 120.